Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu estou gravando um vídeo para comentar a última novidade da paleontologia que todo mundo veio comentar comigo aqui para falar, nossa, Pirulo, você viu o que descobriram? Você viu o artigo que saiu, etc., sobre a origem dos pterossauros, né? Que são aqueles animais que dispensam apresentações para a maioria das pessoas, né? Aqueles répteis voadores com uma asa de pele, né, aquele dedo comprido, né, que sustenta, aquele bicão comprido, que muita gente acha que são dinossauros, mas não são. Contudo, são primos dos dinossauros, bem próximos, inclusive, né, não são primos distantes. E esse artigo que as pessoas estão falando que saiu na revista Nature, né, uma das revistas mais importantes do mundo aí, né, do meio científico, foi publicado por autores de vários lugares diferentes do mundo, né, mas também por autores brasileiros, inclusive o autor sênior, né, ou seja, o autor que, enfim, chefiou, é brasileiro, é o professor Max Langer, lá da USP de Ribeirão Preto. Junto com o Max, outro brasileiro que participou da descoberta também foi o Mário Bronzatti, né, que, enfim, eu conheço como Rock, eu vou chamar de Rock aqui no vídeo, tá certo? E outros cientistas argentinos, né? Então, por exemplo, o primeiro autor é o Martin Scurra, eu já comentei sobre ele, acho que no meu vídeo 2 da série dos dinossauros, que hoje está como curador do Museu de Buenos Aires, e mais uma série de outros pesquisadores, né, um artigo com muitos autores, e nesse artigo eles jogam luz aí na origem de um dos grupos mais incógnitos, digamos assim, da paleontologia de vertebrados. Por que ele é um dos mais incógnitos? Primeiro porque morreram todos, né? Infelizmente. Seria muito legal se um deles estivesse vivo, né? Quando descobriram os primeiros fósseis de pterossauros, foi muito difícil de entender que bicho era aquele, né? Eu também já cheguei a comentar um pouco sobre isso aqui no meu vídeo sobre a diferença entre pterossauros e dinossauros, né? E por que as aves são dinossauros e os pterossauros não, tá? Tá aqui do lado. Inclusive tem uma camiseta da Doppel Store, né? Se vocês querem comprar, tem o link aqui embaixo, né? Que brinca justamente com isso. E pois bem, os pterossauros, como eu já tinha comentado nesse vídeo e em outros lugares também, são um grupo fóssil que a gente não tem muita ideia de como surgiu. A gente sabe mais ou menos como era o ancestral comum dessas duas linhagens, né, dos pterossauros e dos dinossauros. Ele seria um bicho bípede, né, ou seja, que andava nas patas traseiras, só que os braços dele não eram tão mais curtos assim do que as pernas. Com um pescoço comprido, enfim, com uma capacidade de virar a cabeça muito boa, e pequeno, não maior do que isso daqui, talvez um pouco mais, no máximo 1 metro de comprimento. Devia correr muito bem por ali, né, em alguma região talvez um pouco mais florestada, no começo, na verdade, começo para metade do período Triássico, né, ali 240 milhões de anos atrás, né, talvez até um pouco antes, né, provavelmente um pouco antes do que isso, né. Esses bichos provavelmente deviam ser generalistas na alimentação, os dentes, por exemplo, são dentes que seriam adaptados para carnivoria, né, dentes pontudos, um pouquinho serrilhados, só que eram bichos tão pequenos que você fica imaginando que dificilmente eles pegavam algum vertebrado, alguma coisa assim, deviam pegar algum inseto, algum invertebrado um pouco maior, né? E pois bem, a gente sabe então que esse era o carão ali, né, o jeitão do ancestral, e no caminho que vai até os dinossauros, né, em um dos ramos, a gente sabe muita coisa. A gente tem vários fósseis ali com características intermediárias, chegando até praticamente todas as linhagens ali que a gente conhece. Do lado dos pterossauros, a gente tem um buraco ali. Né? A gente tem muito poucos fósseis, para não dizer nenhum, né, que ligue esse ancestral meio genérico ali com um bicho voador. O mais antigo dos pterossauros que a gente conhece, que também é do período Triássico, é ali de uns 220 milhões de anos mais ou menos, um pouquinho mais novo, ainda que ele tenha características muito primitivas, né, parecidas com esse ancestral, ele já é um pterossauro. Ele já tem aquele dedo super comprido, né, que é o dedo 4, na verdade, né, é o anelar. Ele já tem aquele dedo super compridão ali para sustentar a asa. Ele já tem as adaptações ali para ser um pterossauro
plenamente formado. Então a gente não tem ali nenhum fóssil intermediário que ligue esse ancestral a esse bicho mais antigo, mais primitivo que a gente conhece. E vai ser esse bicho aí mais primitivo que eu vou usar aqui como comparação para vocês verem aqui durante o vídeo, porque não adianta nada a gente comparar com aqueles pterossauros mais famosos, né, como o Pteranodon, né, aquele que tem aquela crista para trás bem grande, o próprio pterodátilo, né, que todo mundo conhece pelo nome, ou então algum bicho brasileiro que eventualmente vocês possam conhecer, como o anhanguera ou o tapejara, porque esses bichos são muito derivados, eles são muito mais novos e eles têm características que são muito diferentes. Então eu vou falar dos bichos mais basais, mais primitivos, tá? Fazendo uma analogia com a aviação, com a tecnologia, esses bichos mais derivados aí, o Pteranodon, anhanguera, etc., seriam como se fossem os Boeings, né, esses aviões modernos que a gente tem hoje, e eu vou usar para comparação aqui o 14 bis, vai estar o avião mais antigo que a gente tem, e a gente está à procura, no caso, de uma asa delta, porque a gente presume, né, da mesma maneira como aconteceu com as aves, que o ancestral de uma espécie voadora, no caso de vertebrados, na verdade, primeiro ela planasse e não tivesse a capacidade de voo batido. O pessoal aí que critica a evolução está sempre perguntando, para que serve meia asa? No caso, né, serve para bastante coisa, né? Meia asa serve para você planar, né? A gente tem vários exemplos aí de animais vivos hoje que possuem meia asa, entre aspas, né? Possui só uma aba de pele ali que liga às vezes a mão até a lateral do corpo ou até a mão à perna. O bicho se joga lá de cima da árvore e ele vai planando. Então a gente está buscando hoje no registro fóssil a asa delta, porque a gente já tem a carona mais ou menos básica ali de um pterossauro bem antigo, né, que seria um 14 bis, entre aspas, e a gente está buscando ali uma asa delta, um daqueles aviões planadores, né, aqueles pequenininhos. Então, quer dizer, sendo seres tão extraordinários aí os pterossauros, é uma pena que a gente não tenha ali esse intervalo preenchido, como a gente tem de tantas outras linhagens do registro fóssil, algumas tão bizarras quanto, digamos assim. Então, esse artigo de Escura e colaboradores, que saiu agora em dezembro de 2020, eles propõem uma coisa muito interessante, vinculada a um grupo de animais que estavam ali na base, entre os ancestrais ali de dinossauros e pterossauros, que são chamados de lagerpetídeos. O que acontece? A ciência já conhece os lagerpetídeos há muito tempo, há muitas décadas, tá? O animal que deu origem ao nome da família, né, o Lagerpeton, é um bicho argentino. A gente também tem alguns exemplares, algumas espécies desses bichos aqui do Brasil, que possuem essas características genéricas ali, né? Em linhas gerais, se você olha o fóssil deles, você vê ali também um bichinho meio bípede, pequenininho, com características de dente ali que indicam uma alimentação meio genérica ali, um pouco mais voltada talvez para insetivoria, ou seja, aquela carona mesmo. E o que acontece? Nesse artigo, os autores revelam algumas características dos lagerpetídeos que a gente ainda não conhecia, como também usando tecnologia de uma maneira um pouco mais aprofundada. Como? Por exemplo, a gente tem preservado a caixa craniana de alguns desses bichos e existem agora técnicas de tomografia em que você consegue fazer ali um desenho, né, em 3D num programa de computador de como que era aquela parte interna da caixa craniana do bicho sem ter que abrir no meio, sem ter que destruir o fóssil. Tá, então você faz ali um projeto tridimensional, né? Você escaneia o bicho inteiro, você faz aquele projeto tridimensional e você consegue preencher ele virtualmente. Eu já tinha comentado sobre um artigo que tinha saído alguns anos atrás, em que o próprio Mário Bronzatti, o próprio Roque e o professor Max Langer, entre outros autores também, tinham conseguido fazer esse mesmo tipo de procedimento com o crânio do Saturnalia, que já é um dinossauro, enfim, da linhagem que vai dar origem aos saurópodes, etc., né? Eu vou deixar linkado em algum lugar aqui esse vídeo também. E graças àquele estudo de endocrânio que eles chegaram à conclusão de que provavelmente o Saturnalia ainda era parcialmente carnívoro, né? Porque você consegue ver ali, fazendo comparação, obviamente, com animais atuais e tal, ver qual parte do cérebro era mais desenvolvida,
qual tem uma projeção maior, né? E aí você consegue linkar isso daí com o equilíbrio, né? Com partes que são mais responsáveis, por exemplo, pela visão, pela audição. Então você consegue ver ali, né, com essa tecnologia, né, com esses métodos, ver quais partes do cérebro, né, do encéfalo desses bichos eram mais desenvolvidas, e aí você consegue fazer inferências, né? Ou seja, se o bicho tem um bulbo olfatório muito desenvolvido, você imagina que o olfato do bicho era bom. Se ele tem uma parte auditiva muito desenvolvida, você presume que o ouvido do bicho era bom. E isso também foi feito agora nesse artigo com caixa craniana de um laguerpetídeo que foi encontrado. E aí eles conseguiram fazer várias comparações, tanto com outros bichos dessa linhagem basal ali, né, entre pterossauros e dinossauros, né, de outras linhagens, quanto dos dinossauros mais basais e dos pterossauros. Fazendo uma comparação geral com tudo que a gente sabe ali, principalmente desses bichos do Triássico, que são mais antigos, eles chegaram à conclusão de que esses laguerpetídeos são muito parecidos com os primeiros pterossauros. E assim, isso já tinha sido sugerido em alguns artigos anteriores dessa mesma trupe aí de pesquisadores, e agora ficou mais evidente. Ficou tão evidente a ponto deles conseguirem publicar isso na Nature, que não é uma tarefa fácil, tá? Não é algo que qualquer pessoa consiga. Então, não são poucas características que linkam aí esses laguerpetídeos, esses bichinhos genéricos aí do meio, para o final do Triássico, com os pterossauros. E no caso, como eu tinha falado, o pterossauro mais antigo que a gente conhece tem em torno de 220 milhões de anos, e o laguerpetídeo mais antigo que a gente conhece tem 230 e poucos, né, 235 milhões de anos. Então tem ali 15 milhões de anos que dá tempo desses bichos terem ali desenvolvido essa asa, né, esse dedo mais comprido ali para sustentar uma asa. Então não preenche todo aquele intervalo que está faltando, mas coloca ali uma peça muito, mas muito relevante de como pode ter sido esse início. E isso é uma coisa muito legal. Bom, eu vou colocar aqui então alguns termos anatômicos aí, algumas fotos que eu vou tirar do próprio artigo, mostrando o que tem de semelhança ali entre esses dois grupos, né, entre os laguerpetídeos e os pterossauros, lembrando que a gente está comparando com os pterossauros mais antigos, tá? Com os 14 bis, entre aspas, desse grupo. Então vamos lá, começando pela cabeça. Ausência de dentes no comecinho da mandíbula. Tá? Isso é uma coisa que os dois grupos têm e que outros grupos de dinossauro vão desenvolver mais lá para frente também. Mas a princípio junta aí essas linhagens aí que são as vedetes desse vídeo aqui. Outra coisa, a ponta da mandíbula, tanto dos laguerpetídeos quanto dos pterossauros mais antigos, era levemente voltada para baixo, coisa que os outros grupos mais voltados para os dinossauros não tinham, pelo menos não os mais primitivos. Em outras linhagens depois mais derivadas isso acaba acontecendo também, mas quando a gente está falando só ali dos bichos da base, só esses dois grupos têm essa ponta da mandíbula voltada levemente para baixo. Os dentes não possuem serrilha, né, que é feita para cortar carne, né, enfim, que é uma característica típica dos arcossauromorfos. E no caso, como as outras linhagens que vão para o outro lado lá dos dinossauros possuem essas serrilhas, por menor que sejam, indicam ali uma especialização alimentar, provavelmente voltada para insetivoria, né, para comer ali animais pequenos, com quase toda certeza a maioria invertebrados. E é uma coisa bem interessante, não só a falta de serrilhas, mas também eles possuem duas cúspides a mais. O que são cúspides? São as pontas da coroa do dente. Então, por exemplo, o nosso dente canino aqui, ó, esse aqui, ele possui uma cúspide. Eu tô vendo aí algum dentista ficar bravo do valor, mas eu acho que não, acho que eu tô certo. Ele tem só uma, o meu pelo menos tem uma cúspide só, que é essa ponta. Já o primeiro premolar, que é esse aqui de trás, ele tem duas cúspides, uma na parte da frente e uma na parte de trás. São duas pontinhas. Se você tem esses dentes na sua boca, você pode fazer o teste colocando o dedo aqui, né, vendo que tem duas cúspides. E a gente tem os dentes de trás, os molares, com várias cúspides, né, que são aquelas pontas lá que se encaixam no dente de cima que ajudam a gente a mastigar a comida. E bom, os arcossauros em geral têm uma cúspide nos dentes, né, que é, enfim, aquele dente parecido com o dente de jacaré, né, que é só uma ponta para cima.
tanto os pterossauros mais antigos quanto os laguerpetídeos têm mais de uma cúspide, né? E, pelo menos em alguns dentes da boca. Isso é um troço muito maluco. Eu vou mostrar a foto para vocês aí, para vocês verem. É um troço muito interessante, bem interessante. Óbvio, algumas linhagens bem derivadas, tanto de dinossauros quanto de crocodilos, depois vão desenvolver dentes mais bizarros ainda do que isso. Só que lá no comecinho, na aurora, digamos assim, dessas linhagens, isso é uma coisa muito incomum e muito pitoresca. E no caso aí, esses dois grupos compartilham. Quando você vai olhar o osso maxilar, ele ajuda a fazer parte da borda da narina, que é uma coisa que não é comum dentro do grupo dos arcossauros como um todo, e no caso os pterossauros mais antigos e os laguerpetídeos têm essa característica, né? Então o osso maxilar ajuda a fazer parte da narina. Você também tem semelhanças, olha que interessante, no formato do ouvido interno, aí usando aquela tecnologia de escaneamento, né, de tomografias. O que tem de semelhante? O labirinto, aquela região ali em que tem os canais semicirculares, tal, que a gente chama, né, genericamente de labirinto, que é responsável pelo equilíbrio de todos os vertebrados, né? Por isso mesmo que quando alguma pessoa aí que estiver me vendo tem labirintite, você tem dificuldade justamente de ficar em pé, né? Ou de manter ali um prumo quando está em pé. Então, é exatamente isso, né? A função do labirinto em geral. E o que acontece? O canal anterior do labirinto, da região ali onde fica o labirinto, você tem uma curva. E essa parte anterior curva está presente tanto nos laguerpetídeos quanto nos pterossauros. Então, quer dizer, você já tinha ali algo parecido, né, nessa região ali que está vinculada a uma questão de equilíbrio. Lembrando que para voar você precisa de um equilíbrio desgraçado. Nesse artigo os autores listam outras características muito relevantes que são bastante semelhantes entre as duas linhagens, que estão localizadas no crânio e na mandíbula, mas não vem ao caso ficar listando todas elas. E também tem várias características no corpo, né, no que a gente chama de pós-crânio, ou seja, o que vem depois do crânio, né, para trás do crânio, que, por exemplo, envolvem o formato do húmero. O húmero é esse osso do braço aqui, né? Vocês podem ver ali um formato muito semelhante. No caso dos pterossauros, você tem uma crista deltopeitoral muito mais desenvolvida, porque tem a ver ali com a inserção dos músculos do ombro e do peito, né? Por isso que é delto, de deltoide, né? Ou seja, o músculo deltoide, quem faz maromba aí sabe direitinho, né, onde é o deltoide, e o músculo peitoral. Então a crista deltopeitoral está ali na interface entre esses dois. Os bichos que voam têm uma crista deltopeitoral mais desenvolvida, por uma questão óbvia, né? Você precisa ter uma sustentação muscular maior. Os laguerpetídeos não tinham essa crista tão desenvolvida. Mas vocês podem ver aí do lado as semelhanças de formato entre esses dois húmeros. E as proporções desse membro anterior também são diferentes em laguerpetídeos e pterossauros comparados com os outros grupos. Porque, no caso, o antebraço é mais comprido do que o húmero, né, do que o braço, o osso do braço. Infelizmente, não há evidências de uma asa na mão dos laguerpetídeos. Porém, existem semelhanças. A mão dos pterossauros é mais longa, e no caso eu estou falando da mão, eu estou falando desses ossos aqui, que são os metacarpais. Eles são mais longos nos pterossauros, porque toda a mão do pterossauro é que é responsável pelo voo, né? No caso especificamente o dedo 4, né, o anelar, mas também a própria mão e ajuda ali na sustentação. E no caso dos laguerpetídeos, os metacarpais também são muito mais longos, comparado com o tamanho do húmero, comparado com outros grupos que estão mais para a linhagem dos dinossauros. E no caso, pelo menos um bicho que a gente tem a mão mais bem preservada, mais completinha, que chama-se Dromomeron, né, do gênero Dromomeron, a gente consegue perceber que os dedos são mais longos do que o metacarpal correspondente, né? Então você tem aqui, esse é o metacarpal do dedo 4, o dedo é mais longo que o metacarpal. No meu caso, que tem os dedinhos curtos, eles são praticamente do mesmo tamanho. No caso desses bichos aqui, eles eram mais longos, o que é bastante comum em pterossauros, né? No caso, principalmente do dedo 4, que vai formar ali uma asa gigantesca, né? Então agora, eu acabei de citar para vocês várias características intermediárias, digamos assim. Bem no começo dessa intermediação, né, bem no começo ali, ainda não está perto de ser uma asa, como é no pterossauro, mas já está rumando para isso, né, já está muito mais perto disso do que nas outras linhagens dos bichos mais aparentados.
E indo para os membros posteriores, duas características que eu acho que são relevantes de citar aqui. Uma delas é que os ossos da bacia, né, caso vocês não se lembrem, vou lembrar aqui para vocês, o de cima é o íleo, o que vai para frente é o pubis e o que vai para trás é o isquio. Nós, os seres humanos, temos esses mesmos três ossos, é que no nosso caso o pubis e o isquio acabam se fusionando com o passar do tempo, né? Então parecem que são só dois ossos, mas a gente sabe que são três. E entre esses três ossos, né, no encontro entre esses três ossos, você tem o lugar onde encaixa o fêmur, né, que é um buraco chamado de acetábulo, que no caso dos pterossauros é um soquete, né, tem uma parede interna aqui. O pubis e o isquio, tanto dos pterossauros quanto dos laguerpetídeos, possuem uma área de contato muito grande, muito comprida, muito maior do que nos outros bichos da linhagem aparentada. E o fêmur dessas duas linhagens principais aqui, que são relevantes para esse vídeo, tem a cabeça bastante voltada para dentro. E por fim, os ossos do tornozelo também são muito semelhantes. Você tem ali uma fusão entre os dois ossos principais do tornozelo e eles também possuem um formato muito parecido, tanto em laguerpetídeos quanto em pterossauros. A gente sabe que tem ali uma modificação muito grande nos membros posteriores que está vinculado com a forma como os pterossauros se locomoviam, né? E isso já é observado, pelo menos em menor escala, nos laguerpetídeos. Então, quer dizer, você tem ali várias características que são muito similares entre esses dois grupos, tem várias outras que eu não citei aqui, porque, enfim, aí seria preciso explicar várias estruturas anatômicas antes de mostrar as semelhanças. Eles conseguiram encontrar mais de 30 semelhanças, bem robustas, inclusive, entre esses dois grupos. Antes dessa ideia dos laguerpetídeos poderem estar mais próximo dos pterossauros, a gente tinha só um fóssil que poderia estar relacionado com os pterossauros, né? Que o professor Mike Benton, lá da Universidade de Bristol, tinha sugerido, né? Um fóssil muito pequenininho, que é muito difícil de estudar, justamente pelo tamanho, pelo tipo de preservação, que foi encontrado na Escócia, e que tinha ali algumas características que poderiam indicar uma proximidade com pterossauros. No caso desse artigo aqui deles, eles colocaram em uma das análises esse fóssil, e esse fóssil apareceu como grupo irmão ali, como próximo dos pterossauros e dos laguerpetídeos. E por último, só para finalizar, eu não vou falar mais muita coisa sobre isso, né, porque o grosso do legal aí, da relevância do artigo eu já contei para vocês, é uma inferência sobre o estilo de vida desses bichos. O que acontece? Sempre foi inferido, né, que fosse o mais provável que o ancestral dos pterossauros fosse um bicho arborícola, tá? Enquanto que o ancestral dos dinossauros fosse um bicho cursorial, que corria ali provavelmente em áreas de floresta, né? Então você teria o ancestral comum entre dinossauros e pterossauros vagando em florestas ali do período Triássico, enquanto uma linhagem continuou correndo, outra linhagem subiu em árvores. E aí justamente essa linhagem que subiu em árvores teria acontecido mais ou menos que nem acontece hoje com os animais planadores lá da Indonésia, né, como o Dracovolans, né, que é um lagarto planador, igual os colugos, né, que é um bicho planador lá, que inclusive é próximo dos primatas, né, evolutivamente falando. Enfim, tem até cobra planadora, tem perereca planadora, enfim, tem muito bicho planador ali lá na Indonésia. Então seria mais ou menos nessa mesma linha que teria surgido os pterossauros, né? Bichos arborícolas, começaram planando e depois conseguiram voar. E o mais legal é, a anatomia dos laguerpetídeos é coerente, pelo menos isso ainda é uma proposta muito inicial, muito incipiente, mas que já pode ser colocada aí na mesa, tá? Frente a essas descobertas, de que os laguerpetídeos fossem bichos arborícolas, ou pelo menos parcialmente arborícolas. Inclusive, uma das reconstruções que foi mostrada para esse artigo, inclusive, que foi feita pelo Rodolfo Nogueira, que é um paleoartista, né, ou seja, aqueles artistas que, em conjunto com os cientistas, fazem reconstruções da vida pré-histórica, mostra o Lagerpeton numa árvore, caminhando num tronco, né, como se fosse uma lagartixa ali. Então, associado a todas essas características que eu já citei aí, como por exemplo as vinculadas aos membros posteriores e à bacia, às áreas do cérebro, ao formato da mão, você ainda tem uma última que eu deixei para o final de propósito, que é uma garra do primeiro dedo, muito curva e muito desenvolvida,
que também, né, pode estar vinculada aí a uma facilitação para se prender no tronco das árvores ou nos galhos, etc. Então, faz todo sentido essa ideia, né? A gente ainda precisa encontrar vários outros fósseis nesse meio do caminho para a gente conseguir ter uma sequência, de características intermediárias tão bonitinha quanto a gente tem da linhagem vizinha, a dos dinossauros, né? A gente tem aí linhagens muito completas de vários grupos fósseis. Infelizmente dos pterossauros ainda está faltando, mas aí essas pessoas aí, esses pesquisadores envolvidos nesse artigo ajudaram a colocar mais um tijolinho, e agora cabe aos pesquisadores continuar procurando, bater o martelinho ali em rochas, né, em pacotes de rocha de idade coerente, né, com essa bagunça toda ali, com a origem dessas linhagens, e a gente coloca ali entre 240 a 220, 215 milhões de anos, para que a gente consiga preencher esse espaço aí, esse intervalo. Então eu acho que a gente tem que perceber o quão gratificante a gente poder compartilhar uma notícia tão legal, não só pelo aspecto paleontológico da descoberta, né, do conteúdo científico, mas também de quem descobriu, que entre esse monte de pesquisadores que estão aí, a gente tem os brasileiros na linha de frente, né, como protagonistas, né, junto aí com os argentinos, para colocar ali mais um grãozinho de conhecimento ali, no caso um grãozão de conhecimento na ciência, né, na paleontologia. A gente está vendo a ciência ser tão combatida aí nos dias de hoje, né, nessa realidade que a gente se encontra aqui no Brasil, principalmente, que está tendo aí vários cortes, etc. Tanta gente aí, né, inclusive em posições importantes, falando que cientista no Brasil aí ou não serve para nada, ou é só um gasto de dinheiro inútil, e a gente está vendo aí cientistas brasileiros participando de ciência de ponta, sendo reconhecidos internacionalmente, né, respeitados entre os pesquisadores do mundo inteiro, das mais renomadas universidades, e publicando numa das revistas mais importantes do mundo. Tá certo? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tenham entendido um pouco mais aí dessa história para quem ficou curioso, tá? Agradeço bastante aí ao Roque que me passou aí as informações do artigo que ele está envolvido. Parabenizo aí ao Martim, os outros pesquisadores que eu conheço, tem outros pesquisadores aqui envolvidos que eu não conheço, e também um abraço especial para o Max Langer. Se vocês querem saber mais algumas informações, também teve uma entrevista que o Roque deu para o pessoal do Colecionadores de Ossos, então eu vou deixar linkado aqui do lado também o vídeo lá para o canal da Aline e do Tito, para vocês saberem mais informações se o que eu falei aqui não tiver sido suficiente. Tá certo? Então é isso, um abraço para vocês, até a próxima e falou!